E esse podcast ele só acontece devido aos nossos patrocinadores. A Universidade Evangélica de Goiás, que acredita nesse projeto, assim como a FAPEG, SEBRAE, a Secretaria de Inovação e Tecnologia do Estado de Goiás, e também as secretarias da Prefeitura e o Pacto pela Inovação. Todos esses são parceiros que acreditam em inovação, tecnologia e empreendedorismo, que ajudam o Unicietec a levar esse podcast por meio da Universidade Evangélica de Goiás. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Um podcast que fala sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre inovação. E é um podcast que está na sua segunda temporada, graças também aos nossos parceiros. A Universidade Evangélica de Goiás acredita muito nessa iniciativa e nos fortalece para gravarmos episódios com convidados extraordinários, assim como também a nossa FAPEG, né, que é a nossa Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Goiás, que acredita nos projetos que nós tocamos aqui dentro da universidade. Então, muito obrigado para fazer esse podcast, inclusive hoje com um episódio muito bacana. São parceiros nossos, sabe, da instituição, da Universidade Evangélica de Goiás. Eu acho que de diversos aspectos, né? Tanto em obras já feitas aqui dentro, quanto projetos que nós estamos começando a fazer juntos também, sabe? O pessoal da Kingspan Isoeste. E depois eu quero que vocês expliquem muito isso, mas antes eu vou gostaria muito que vocês se apresentassem. Hoje nós estamos aqui com o Renan. O Renan é o CFO da Kingspan Isoeste, Brasil. Isso. E a Rafaela, que é a diretora de I+D. É isso? Gerente. Chega lá. Gerente de I+D da Kingspan Isoeste. Aí, antes de a gente fazer pergunta, eu acho que também, não vamos fazer um bate-papo bem leve aqui e tal, mas é interessante desse episódio, que eu gostaria muito que a gente deixasse para quem está ouvindo a carreira que vocês construíram, né? Eu sei que para chegar lá teve muito suor, muita dedicação, muitas horas de estudo, de convivência também, né? Porque não é só estudo, aí também tem que ter um emocional muito bom, sabe? Tem que saber lidar com muitos desafios, né? Como um todo na carreira pessoal, profissional, sabe? Então, assim, antes de começar esse bate-papo, gostaria muito que vocês se apresentassem do jeito que vocês gostam, sabe? Porque às vezes a gente apresenta, fala o currículo, esquece de falar alguma coisa, e o convidado, às vezes, ele gosta de se apresentar. Então, por favor, se vocês pudessem se apresentar, da onde vocês vieram, nome, sabe? Para as pessoas conhecerem vocês também, e depois falar um pouquinho da empresa, sabe? Porque muitas pessoas da nossa região conhecem a Isoeste, mas não conhecem a Kingspan, né? Da onde surge também a ideia da Kingspan. Depois a gente puder entrar nesse assunto também, gostaria muito que a gente pudesse esclarecer isso para o público também, por favor. Bom, vou começar então. Bom, meu nome é Rafaela Fagundes Yemer, sou gaúcha, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, a Helena, famosa Helena. E, bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, não tinha tantas oportunidades, né, na cidade onde eu nasci, enfim. E aí minha família acabou mudando para uma cidade um pouco maior, que eu conseguisse ter acesso a algumas instituições de ensino boas para mim fazer engenharia, que eu sou formada em engenharia civil. E quando eu estava formando, eu comecei a captar algumas oportunidades para mim, não só dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Comecei a captar fora, mas eu não imaginava que eu fosse sair do Rio Grande do Sul, né? Nunca me passou pela cabeça, na verdade. E aí eu comecei a fazer estágio numa empresa de pavimentação de estradas, depois eu fui para uma empresa de estruturas metálicas, que foi onde realmente eu entendi aonde eu queria trabalhar, que era na parte de indústria, primeiro ponto, queria trabalhar em grandes empresas, enfim, segmento mais industrial, mas que eu pudesse ter acesso a várias tipologias de empreendimentos e ir me desenvolvendo, me capacitando. Depois de um tempo, enfim, eu acabei trabalhando numa empresa de estrutura de concreto pré-fabricado. Aí eu vi as duas gamas, aí nessa época eu já estava em Curitiba, já estava lá no Paraná. Nessa época eu já tinha uma noção de estruturas metálicas e estruturas pré-fabricadas de concreto e protendido, né?
E aí eu vi, tá, beleza, né? Eu sei o que isso aqui faz. E agora, né? Eu quero aprender agora a parte de revestimentos. E aí foi onde eu acabei entrando na Isoeste, na época que eu já estou lá quase 10 anos, né? Na Kingspan Oeste, eu estou quase 10 anos lá. Entrei na parte de obras. Então, na parte de engenharia, eu fazia a parte de Norte e Nordeste. E fui me destacando de alguma forma, viram um potencial em mim e falaram, gente, vamos trazer essa menina para coordenação de projetos. E aí, enfim, aí eu fui crescendo ali, não só amadurecendo, mas também profissionalmente falando, eu fui evoluindo muito. E já tem 6 anos que eu sou gerente de P&D, era um departamento que não existia na Kingspan Oeste. Mas com a Joint Venture, eles sentiram a necessidade de ter um departamento que fazia esse link com as Kingspans, né? Para trazer soluções de fora, para a gente nacionalizar alguma coisa, ou até desenvolver algum produto novo para atender o mercado nacional, né? E, bom, com o passar do tempo, eu vi que ser formada, na verdade, apenas não estava suficiente, né? Eu tinha que me especializar ainda mais. E aí, na parte de P&D, eu senti a necessidade de me desenvolver na parte de finanças, porque eu consegui linkar muita coisa, porque não adiantava desenvolver um baita produto que não vendia, né? Então, tinha que ter um conhecimento de precificação, uma análise de custo, análise de payback. Eu tive que ter uma análise que, na verdade, na engenharia não ensinam a gente, né? E aí foi onde eu me especializei um pouquinho em finanças, aprendi um pouquinho de contabilidade e tal. Se divertiu? Me diverti bastante. Que povo louco, para falar a verdade. Assim, né? E essa nossa parte tributária brasileira também é mais louco aí. E, bom, enfim, aí assim, hoje eu estou desempenhando essa função e assim, cada dia é um desafio diferente, porque você trabalhar com uma cultura de produto industrializado já não é fácil, né? E trabalhar na nossa cultura nacional ainda é um pouco mais complexo, porque você tem que convencer o teu cliente que o teu produto é bom e que ele não vai dar problema, que ele é rápido, porque ele tem um custo um pouco mais alto, mas que o custo-benefício. Então, a gente sempre tem que vender para aquele cliente um retorno a longo prazo. E, às vezes, esse a longo prazo, as pessoas não têm mais paciência para esperar, né? Então, é isso, assim, de maneira geral, o que eu tive que me desenvolver ao longo da minha carreira, fora todos os percalços, né, de deixar a família, enfim, hoje, basicamente, minha família aqui é meu marido e minha filha, né, minha família toda continua no Rio Grande do Sul, então a gente abre, às vezes, se a gente quer realmente algo diferente para a nossa vida, diferente da realidade que a gente vive, diferente, às vezes, do que está desenhado para acontecer na tua vida, tu tem que sair da tua zona de conforto. E, às vezes, quer dizer, sim, abandonar o estado que tu gosta, né? Não a tua cultura, porque eu sou bem bairrista, mas abandonar realmente tudo que você conquistou até aquele momento para focar num objetivo maior a longo prazo. Esperar o retorno, né? Tem que ter paciência. Mas já falei demais também, né? Eu deixava ele se apresentar. Não, bem rapidinho, né? Meu nome é Renan D'Agostino. Eu sou de Santo André, ali do ABC Paulista. Estudei aí em escola pública, muito tempo. Me formei em escola pública, né? Escola pública, espero que aqui em Goiás seja muito melhor, mas escola pública ali, pelo menos na época, é uma selva, né? Foi divertido. Você aprende a sobreviver em alguns aspectos ali. Eu sempre trabalhei muito, né? Desde os meus 14 anos ali, comecei a trabalhei como garçom, trabalhei em linha de produção, peãozão mesmo, né? Trabalhei como office boy, nem existe mais office boy hoje, mas vocês estão ficando velho. Então, assim, mas comecei a trabalhar ali como office boy, tive um contato um pouco com financeiro ali, né, um pouquinho. Me formei em contabilidade na Universidade Metodista de São Paulo. Me formei graças a uma bolsa, porque eu também não tinha muita grana não para pagar a faculdade. Mas eu lembro que assim, meu sonho mesmo era ser médico, neurologista, né?
Mas não tinha dinheiro, eu não tinha um patrocinador para pagar 10 anos de estudo, quase 10 anos estudando, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer ali, né? E aí eu lembro que passou assim na minha cabeça, quem entende de finanças sempre vai ser estratégico, né? Passou assim um pensamento assim e ficou, né? E aí eu vi que eu acho que o que mais se adequava era ciências contábeis. Eu nunca tinha trabalhado no escritório de contabilidade. Me sentia ali um peixe fora d'água, que todo mundo que estava ali na sala era contador, era isso, era aquilo. Eu falava, débito e crédito, nunca tinha, razonei, essas coisas. Sabia bulúnfias, sabia nada. Mas aí fui, entrei em estágio, trabalhei em indústria automotiva, banco, né, tudo como estágio ali, trabalhei no Banco Itaú como estagiário. Aí entrei nas famosas empresas de auditoria, né, foi uma grande escola. Aí da auditoria ali eu comecei a entender mais, né? Aí a visão foi abrindo, né? Então foi uma escola muito boa para mim. Nunca quis ser sócio de auditoria. Adoro os auditores, mas nossa, eu achava aquilo chato assim para fazer o resto da vida, né? E finanças, o bacana é que é um leque, né? Você tem um monte de opção. E eu sempre gostei de finanças corporativas. Aí entrei numa empresa de publicidade e propaganda que tinha sido vendida para um grupo americano, então ajudei ali a estruturar tudo. Fui para a indústria de embalagem, me mudei para Recife, né? Fiquei quase 3 anos lá e aprendi bastante de embalagem. Aí comecei a viajar para fora do Brasil, né? Aí a mente vai abrindo cada vez mais, né? E aí trabalhei numa empresa suíça chamada SGS, onde eu pude mudar de país a trabalho, né? Depois da SGS voltei para o Brasil e fiz alguns trabalhos de turnaround, que é quando você pega a empresa que está num estado ruim e ajuda ela a se reestruturar, e aí acabei aceitando trabalhar, vim aqui na Kingspan Isoeste, né? Foi feito convite e acho que eles estavam num momento muito diferente, né? De uma empresa que está lutando para sobreviver, eles estavam num momento bem diferente, ao contrário, um momento de crescimento e precisavam de apoio também. Então aí acabei aceitando o convite e vindo aqui para o poderoso estado de Goiás, né, em Anápolis. E é pujante, viu? Eu fico vendo assim, né? Vocês saíram das suas origens, né? Sim. São Paulo e Rio Grande do Sul. Cidade de São Paulo, eu acho que o estado de São Paulo, eu acho que não serve muito de base, muito de referência, porque a coisa funciona diferente lá, né? O processo é diferente, o jeito é diferente, né? Rio Grande do Sul, eu acho que é diferente por conta da questão da inovação. O pessoal lá respira inovação, que eu fico até assustado com aquele povo, sabe? É muito diferente, né? Vir para o estado de Goiás, isso significa o quê? Pensar em oportunidade por conta do desenvolvimento do estado em si, sabe? Porque falar que o estado de Goiás está no mesmo nível de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, eu acho que acho que a gente vai estar mentindo, sabe? Porque o nível de desenvolvimento é muito maior, até porque também são grandes centros, começaram ali, né? Mas por que vir para o estado de Goiás, sabe? Assim, serve para vocês dois, sabe? Vir para o estado de Goiás, por quê, sabe? Porque tem muitas grandes empresas em outros estados, né? Mas por que vir para o estado de Goiás? Ou é o desafio da empresa em si? É a empresa que é mais atrativa, ou é o estado que é mais atrativo, ou é as duas coisas, sabe? Na visão de vocês, o que vocês acham sobre isso, sabe? Bom, no meu caso, a proposta, na verdade, para trabalhar na Isoeste, na época, era para trabalhar no Paraná. Eu estava com a minha mudança dentro do meu carro e eu estava indo para o Paraná, que a gente tinha uma fábrica lá. Eu já estava, na verdade, morando no Paraná, voltei para o Rio Grande do Sul e eu estava voltando para o Paraná de novo. A gente tinha uma fábrica na época em São José dos Pinhais. E eu lembro que eu estava a caminho e o meu chefe na época ligou para mim e falou: Rafa, na verdade, mudança de plano, você vai trabalhar no Norte e no Nordeste, você tem como vir para Anápolis? Falei, tá, né, já tô na estrada, tudo bem, tô indo. Mas assim, foi... Pela empresa, então. Foi pela empresa. Foi pela empresa. E assim, eu buscava, realmente, eu já conhecia os produtos da Isoeste. Por exemplo, nas outras empresas que eu trabalhava, na Medabio, na Cassol Pré-Fabricados, que é a empresa de estrutura metálica e de pré-fabricado de concreto, a gente comprava da Isoeste. Então eu conhecia os painéis já, os painéis e as telhas. E achava fantástico. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma oportunidade, na verdade, de entrar
né, na Isoeste. Para mim era uma empresa assim fenomenal, né, com material e tal. Mas foi pela empresa, assim, não foi assim, eu vou buscar Goiás, não. Foi assim, quando o meu chefe ligou na época e falou isso para mim, eu falei, cara, para onde que eu tô indo, né? Que será que eu vou ter erva mate lá? Eu tava preocupada. Ela usa até hoje, tá? Ali, eu falei, será que tem erva mate lá? Mas assim, foi assim, hoje para me tirar de Anápolis, nunca tinha pisado em Goiás. Você jogou no Google, tantos quilômetros de Anápolis, Goiânia, bora. tantos quilômetros de Brasília. Não, eu tava de carro, né? Eu rodei, eu tava chegando, eu rodei mais 1.500. horas aí de carro. Mais 1.500 quilômetros. Mas assim, foi pela empresa. Eu nunca almejei, na verdade, como eu falei, eu não almejava sair do Rio Grande do Sul. Que dirá do sul do país. Que assim, eu trabalhei ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E eu achei que era ali que eu ia ficar, entendeu? E aí o destino foi levando, e assim, hoje eu não me vejo fora de Anápolis. Eu adoro morar aqui. Até para mim visitar minha família, é muito perto. E tá no meio das duas capitais, né? E assim, é uma cidade muito boa de morar, é um custo de vida interessante. É uma cidade grande, com uma cara de cidade pequena, e assim, eu gosto. Eu gosto daqui, não me vejo saindo daqui. Para sair daqui, realmente tem que ter uma oportunidade boa, sabe? No meu caso, eu vim para Brasília, né? Eu tenho um tio que mora em Brasília. Mas Anápolis em si, você conhecia Anápolis? Não conhecia, nunca tinha vindo para Goiânia, nunca tinha vindo para Anápolis, mas eu já me mudei, né? Mudei para Recife, mudei para fora do Brasil, né? Então acabei voltando para cá. E eu acho que assim, o nome do jogo hoje é mobilidade. Então o pessoal às vezes fala de mobilidade para o home office, né? Mas assim, as empresas estão se tornando muito ágeis também, e às vezes elas precisam do recurso ali. Então quando você está disposto a ter essa mobilidade, muita oportunidade boa aparece. Mas se eu não tivesse disposto a me mudar, seja para onde for, eu não estaria aqui hoje. Né? Então, mas todas essas decisões que eu tomei sempre foram muito acertadas. Eu vim pela empresa, né? Eu não conhecia o poderoso estado de Goiás, né? Realmente não conhecia, não tinha. E para mim está sendo uma surpresa ótima, assim. Nossa, tô adorando Anápolis, mas eu vim pelo projeto, né? Eu vim pelo projeto, eu vim pela empresa. A empresa estava com uma visão, eu acreditei nela e falou, tá bom, vamos contribuir junto, então, né? E vamos ver o que sai disso. E o que eu vejo também positivo. O disruptivo é a primeira mudança. É você sair, não estou dizendo sair da casa dos teus pais, que essa realmente é bem disruptiva, né? Ainda mais quando a gente sai com 16 anos, enfim. Mas é você sair da tua cidade natal, onde tu conhece todo mundo te conhece, sabe? Eu acho que o momento que você muda uma vez, aí você não tem mais raiz em lugar nenhum, sabe? As raízes são as pessoas que você leva com você. E eu acho que tem gente que tem muito medo de fazer essa mudança. Depois que faz a primeira, você vai ver. Você começa a conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, e as que você cultivou, elas seguem lá, né? Ninguém te abandonou. E assim, uma coisa que o Renan falou, essa questão de oportunidade, né? Eu tive a oportunidade pela Kingspan de conhecer alguns países. Nunca eu imaginei que eu ia ter essa oportunidade. Então, também você arriscar um novo emprego, um novo desafio dentro de uma multinacional e falar inglês, que é bem importante, né? Porque, até fazendo um parênteses, quando eu voltei, eu fiquei 4 meses na Califórnia trabalhando na Kingspan. Quando eu voltei, muitos colegas me falaram, Rafa, o que precisa para ir? Eu quero ir. Muita gente, o pessoal da minha equipe pedia para mim, como é que faz para eu ir? Aí eu falei, olha, tem 3 itens que você precisa. Você quer ir para fora? Tem como. As oportunidades estão aqui para todo mundo. Primeiro, você tem passaporte? Muita gente não tinha passaporte. Queria ir, mas queria ir com a CNH? Não, né? Passaporte. Segundo, visto, né? Visto americano.
E terceiro, você tem que arranhar o inglês. Não adianta ir lá com o verbo to be que não dá vai pra sair. falar, né? Mas não é lá, Então, the books assim, on the table, cara. O cara não te dá comida lá, não, meu. Não tem como. Eu estudei 10 anos de inglês e não sabia para quê, mas quando veio a oportunidade eu estava pronta. Então acho que é isso também, fechando parênteses, né? Isso eu acho que é o que a gente também tem que ficar sempre de olho. Tem que, cara, eu tenho vontade de ir para fora, trabalhar, ter uma experiência. Não tá longe, só que você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, né? Se você não tiver nem sequer o passaporte, não vai adiantar falar inglês. Tem que ter o passaporte, tem que ter o visto. Um amigo meu falou uma vez assim, Renan, o tempo de preparação acaba quando a oportunidade aparece. Então, assim, acho que corrobora o que você falou. Não, e quando o pessoal ali, né, da Kings Place West chegou para mim e falou dessa questão da Califórnia, 4 meses, era outubro, metade de outubro, mais ou menos essa época agora, né? E era para embarcar dia 10 de novembro. Então, assim, se eu realmente não tivesse pronta... Não ia. Não ia. Ia perder, ia passar. Né? Para mim também, por exemplo, eu fui para Recife, eu voltei para São Paulo, né? E quando eu estava trabalhando na SGS, do nada, assim, estava no Panamá trabalhando. Lembro que eu estava lá trabalhando que nem um maluco. Né, e do nada veio o convite para fazer uma entrevista com o VP de finanças na Suíça para ser controller global da empresa na Suíça. Eu falei, rapaz, eu sou lá de Santo André, que Suíça, Sou lá de né? Santo André. Sabe ali, então mas o que ajudou muito foi que na época eu falava inglês e espanhol. Então, na Europa, espanhol, muita gente fala espanhol, né? Então, e eles me contrataram na época, falaram, ele não vai ter problema com o idioma, ele fala 2 idiomas, então se precisar aprender, que no caso era o francês ali, né? Não vai ser um negócio novo para ele que talvez ele... Né? Então acho que você vê que isso é além universidade, né? Sim. Então isso você tem que ir atrás. O que é interessante, quando a gente fala de carreira, Rafa, talvez você concorde comigo, não tem um caminho claro. Sim. Não tem aquela coisa assim, não é a carreira Y. Você faz assim, ó, esse passo que vai dar isso, vai... Muito desse caminho você constrói. Você olha ali, você fala, cara, tem um espacinho ali. Aí você vai. E aí você vai. E aí você conhece mais gente, né? E você não faz nada sozinho. Você precisa ter alguém que acredita em você ali pra... Por exemplo, essa vaga da Califórnia, não foi você que olhou, quero ir pra Califórnia. Foi alguém que te ofereceu, porque viu o potencial em você. Não foi? Foi. Mesma coisa pra mim. Ninguém falou assim, eu quero ir lá nas... Alguém que me conhecia, que viu que eu tinha potencial, falou, cara, ele pode dar certo lá. E pá, viu a oportunidade. Mas não é um caminho claro, assim. E às vezes eu olho assim, muita gente fala, não, mas tem um plano de carreira na empresa? Assim, me dá um gosto agridoce na boca, assim, sabe? Fala, cara, mas o que é plano de carreira? As pessoas não sabem nem o que elas querem. Fala assim, o que você quer? A pessoa fala, eu quero viver bem. Eu falo, todo mundo quer viver bem. Saúde. Exato, entendeu? Então, assim, mas não é um caminho claro, é uma zona meio cinzenta que você tem que explorar. Né? E aprender a explorar isso não é tão confortável, assim, é só um pouco dessa zona de conforto, mas você vai aprendendo a achar o caminho. E essa é a beleza, né? Acho que quando a gente fala de carreira profissional, que como não é um negócio tão claro, e quando você consegue, né, que eu falei para você, puxa, a gente estava falando antes, né? Meu sonho era trabalhar na Volks, ter um carrinho e ir para praia, esse era o meu sonho. Nada contra, mas eu jamais imaginaria estar onde eu estou hoje, né? Então é isso. E eu vejo que as duas transições, alguém achou vocês, né? Sim. Alguém da Isoeste ou da Kings para Isoeste encontrou vocês. Só que vocês explicassem para as pessoas, antes de a gente entrar na questão da Kingspa, como é que funciona isso? É um hunter, como é que funciona isso? Sabe? Deixar claro assim, eu tenho meu LinkedIn muito bem montado, muito bem feito, minha rede de contato é muito boa, sabe? Como é que a pessoa chega em você? Queria que vocês falassem sobre isso. E a transição entre estar na Kings para Isoeste, uma empresa agora, depois da questão da compra, da parte, né? Dá a possibilidade de ir para fora do país, é uma multinacional, sabe? Como é que funciona isso? Desde
encontrar vocês entrarem no time, ter oportunidades a nível mundo, sabe? No caso do Renan já teve outras oportunidades a nível mundo, né? Mas como é que funciona isso, sabe? Como é que uma pessoa, porque só força de vontade não chega lá, sabe? Se você não tiver um contato muito bom, a forma de comunicação muito boa, atualização, mostrar que você é bom, que é outra coisa ainda, né? Que é importante, sabe? Como é que funciona isso? Alguém encontrar você lá em Curitiba, nessa que estava em Curitiba, ou da sua cidade lá, e o Renan lá em Santo André. Como é que funciona isso, assim? Só para as pessoas entenderem, porque assim, tá, eu quero chegar numa empresa multinacional, mas como é que eu faço? Como é que a pessoa me acha, sabe? Vamos pensar nisso. Bom, vamos lá. Se você está saindo da universidade, se você está na universidade, e aí eu vou pegar a minha experiência, tá? Eu lembro quando eu estava na universidade, todo mundo falava, é impossível você conseguir estágio no primeiro semestre. Rapaz, eu tenho um bichinho no estômago, quando eu falo que é impossível, eu falo, não é possível. Não, tem que dar. Como assim não dá? Eu lembro que eu comentei com vocês, eu não sabia nada de conta, nada. Trabalhava na linha de produção com EPS e cola química, eu chegava na faculdade assim, tudo com os dedos tudo cheio de cola, assim, sabe? Cheirando solvente para limpar ali aquela cola. Mas aí eu consegui meu primeiro estágio. Esse estágio ficava 3 horas da minha casa. Tinha que pegar o trem às 5 da manhã para chegar lá às 8. Saía às 3, chegava às 6 na faculdade. Então, assim, primeira coisa, pega estágio. Faça assim, você está estudando, a tua missão tem que ser pegar um estágio. Porque é no estágio que você começa a aprender a técnica. Então, assim, quando você está no começo de carreira, você tem que se provar tecnicamente, mas provar você tem que aprender. Então, assim, e você vê ali quando você olha os estudantes hoje, né? Eu, pelo menos, tenho algum contato com estudantes em São Paulo também. Você tem uns que estão mais tranquilo ali, né? Mais tranquilo. E você tem aqueles que estão no pique de ir atrás. Então, a primeira coisa, você tem que se provar tecnicamente, mas para isso você tem que aprender. Corre atrás do estágio, faz tudo que você puder. Mas é longe. Vai longe, não tem problema. Né? Paga esse preço, vale a pena. E aí, quando você começa a aprender a parte técnica, é porque alguém te ensina. E aí essa pessoa, você ganha a confiança dela e começa a ganhar a confiança de outras pessoas. Aí você começa a fazer o famoso networking. Uhum. Que todo mundo acha que é só ficar adicionando no LinkedIn ali, né? Hoje já tem IA que faz isso, coloca você nas vagas e tal. É muito frio, né? Então, acho que esse é o ponto. Né? E foi o que para mim deu certo. Né? Então, cara, é aprender e mostrar, e não é puxar o saco da pessoa, mas é falar, cara, me dá mais que eu quero mais, me dá mais que eu quero mais, me dá mais que eu quero mais. Mas é isso, mas tem que ser genuíno, essa vontade de aprender. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu quero aprender, mas você tem que me pagar mais, entendeu? Então, assim, não é genuíno. Tá? Então, eu acho que é por aí. Você começa a fazer o networking, e aí aquele caminho meio cinzento começa a tomar forma. Não sei se eu consegui responder a pergunta aqui. Mas assim, eu acho que é isso aí mesmo, tá? Eu acredito, né? Que é isso aí mesmo. Até assim, às vezes a gente abre algumas vagas ali para jovem aprendiz, estagiário e tal, e vai muita gente das universidades aqui, né? E assim, eu fico até triste quando eu recebo alguém que está no 9º semestre que nunca trabalhou na área. Aí eu olho para a pessoa e penso assim, cara, onde é que liga, né? Porque desperta, não tá tarde, né? Tá sempre em tempo, mas já podia estar bem na frente. E aí, assim, até tem uma menina que vai começar no meu time, ela é daqui da Uni, e ela já trabalhou em tanta incorporadora, em tanta empresa, que eu até perguntei para ela, tem quantos anos que tu tá na faculdade? Porque, assim, ela tem uma experiência que tem gente que está formada há 10 anos que não tem. Então, assim, é uma menina que desde o primeiro semestre ela está em estágio, em construtora, incorporadora, faz diferença, de não tudo. Faz? Assim, Nossa, você fala de canteiro de obra, ela entende, de orçamento, ela entende, de projeto, manja dos softwares, os básicos, assim, ó, Revit, CAD, já domina, de olho fechado. Uhum. Então, assim, essa menina, o futuro dela é muito promissor. Então, o negócio entrei na engenharia,
vou esperar entrar lá, no meu caso aqui, né, de engenharia, vou esperar começar a ver resistência dos materiais para buscar um estágio. Não precisa. Não precisa. Eu acho que a gente tem que ter bem claro o que a gente quer, desde o início. E assim, uma coisa que eu acabei não comentando, eu decidi fazer engenharia porque onde eu morava, enfim, tinha uma ponte lá, que é a divisa entre Uruguaiana e Itaqui. Alguém vai lá no Google pesquisar onde é que é isso, né? Itaqui. Eu vou. Itaqui. Eu vou pesquisar. Tem uma ponte sobre o rio Ibiqui, lá entre Uruguaiana e Itaqui, que aí logo você tá na Argentina também, que ela era metade concreto, metade metálica. E eu ficava impressionada, gente, quem que fez isso? E assim, ó, era uma sarna nos ouvidos dos meus pais, falta muito para chegar, porque eu queria ver a ponte. E para mim era uma obra de engenharia magnífica. Então, assim, eu olhava aquilo e dizia, eu quero ser a pessoa que faz isso. Então, até eu entrar na Kings Place Oeste, eu estava focada em ser calculista estrutural de pontes. E assim, o meu destino mudou completamente. E eu não sou frustrada por isso. Então, assim, isso entra, sabe, muito com o que o Renan comentou, assim, que a gente tem que saber o que quer, tem que saber o que está fazendo, mas tem que estar preparado, porque às vezes as coisas não acontecem, ou assim, surgem oportunidades e tu não tem que ficar bitolado, não, mas é isso que eu quero, mas é isso que eu quero. Não, sabe? Você tem que enxergar o horizonte e ver assim, cara, hoje tá indo para cá, é para ali que eu vou, depois eu vejo, né? E às vezes tu não volta mais. E o que você falou de hunting, né? Às vezes vamos falar, o headhunter, né? Então, é o headhunter que tem as vagas boas, etc. Mas se você não passa essa etapa primeiro, o que o headhunter vai fazer? Ele vai olhar seu LinkedIn, tem que estar arrumadinho? Sim, tem que estar arrumadinho. Que nem você tem que fazer sua cama todo dia. É uma forma do mercado te conhecer também, mas é uma forma para começar a te conhecer. O cara não vai olhar seu LinkedIn, opa, tô aqui, ó, pelo seu LinkedIn vou te dar um trampo 100 pau por mês, entendeu? Então, como é que acontece com o headhunter? Quando o headhunter te busca, ele vai querer saber o que você sabe fazer. Ele não vai querer saber o que você vai aprender a fazer. Então, aí já é uma outra etapa. E quando o headhunter, você está avançando no processo, o que ele vai pedir de você? Referência. Então, por isso que essa primeira etapa é muito importante. Se você não conseguir dar uma referência de alguém que fala, não, ó, o cara é bom, pode ir. Né? E eu garanto para vocês, eu já dei referências de outras pessoas. Né? E teve pessoas que eu não dei referência. Porque assim, o tal do QI, né? Quem indica? Não, mas não é, porque você começa a construir na tua carreira uma credibilidade. Credibilidade. Entendeu? Então, assim, você passa um nível técnico, opa, aprendi a fazer, agora estou fazendo. Aí você começa a construir credibilidade / reputação. Entendeu? Então, assim, quando você está no headhunter, você está nesse nível aqui, ó. Já aprendi a fazer, estou dominando, tenho um networking, tenho pessoas que vão me referenciar bacana. Então, quando você começa a fazer, isso leva tempo. Isso leva tempo, não adianta. Isso não é um mês, não é um post viral que vai... Isso leva tempo construir isso. E leva alguns bons anos. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. E tem outra coisa também, Renan. Quando a gente conquista a credibilidade, é bom, é excelente, mas manter ela também tu tem que investir uma energia pesada para manter essa credibilidade, sabe? Manter tua entrega, tua produtividade e manter sempre numa toada de evolução, sabe? E uma estratégia que eu adoto para contratar pessoas, principalmente algum nível de assistente, analista, a parte técnica, se a pessoa não tem tanta experiência, a gente treina ela na parte técnica. Mas a comportamental, essa não tem como treinar. Então, assim, ó, as minhas contratações, quando o RH, quando a gente está prospectando alguma vaga para o meu time, eu não sei como é que é para ti. Mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu quero uma pessoa... A gente desenha o perfil comportamental dela. A gente tem uma ferramenta, até falando um pouco de como que é essa captação de pessoas, enfim. A gente tem uma ferramenta que a gente desenha a vaga.
Exemplo, eu quero uma pessoa comunicativa. Que percentual de comunicação você quer? Você quer que ela seja bastante comunicativa, média, pouca? Você vai calibrando. Eu quero uma pessoa detalhista, sabe? Você vai calibrando, você vai desenhando aquele perfil comportamental. E a gente desenha a vaga. Todas as pessoas que vão fazer algum cadastro do seu currículo no nosso site, ela responde algumas perguntas que desenha o perfil dela, com base no que ela respondeu. E aí dá o match da vaga. Se tem esse match, a gente chama, né, para trocar uma ideia, ver como é que é. Se não dá o match, às vezes, tá? Só se tem alguém que a gente vê o perfil lá, cara, olha aqui, ó, mas é um perfil diferente. Mas quais são as referências dela? Vamos ver se tem alguém que já trabalhou com ela, como é que essa pessoa é, se ela performa bem. Porque, assim, o comportamento, é como eu falei, o comportamento você não consegue mudar. Isso vem de berço, a pessoa construiu ao longo da vida dela e é aquilo ali. Então, é 90% comportamento, 10% técnica, e na hora de um desligamento, quase que 100% comportamental. Exatamente. Então, não é por técnico, é não comportamental. É comportamento. Então, assim, é importante a gente entrar nas empresas bem cedo para já ir buscando know-how, por mais básico que ele seja, mas para as pessoas irem vendo o teu potencial. Para ti começando a construir a tua credibilidade. Não, e aí tem uma outra coisa que acontece também, tem muita gente que visa já ganhar dinheiro logo de cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro, é óbvio, né? Todo mundo precisa, não é uma questão de querer, é questão de necessidade, né? Mas assim, eu acho que tudo tem o seu tempo também para acontecer. Tem períodos da vida que você vai ter que ficar sem viajar, sem curtir um pouquinho. Você tem que dedicar mais a estudar, a se desenvolver. E não pode parar, né? Eu lembro que, pelo menos 1 ano e meio da faculdade, eu pegava meu salário, pagava a faculdade. Rapaz, não tinha nem dinheiro para um sorvete. Eu chamava uma menininha para tomar um sorvetinho, assim, sabe? Mas passou. Acho que a gente tem essa fase de camelar um pouquinho, né? Mas o ponto é, a parte técnica, pelo menos na Kingspan Oeste, quando a gente fala, por exemplo, esse nível de analista e na área administrativa financeira, a gente não se nega a ensinar, pelo contrário. Acho que faz umas 3 semanas atrás, eu estava na minha reunião com os meus gestores diretos ali, e uma das coisas que a gente estava falando de estruturação de time, né, etc., como é que tá a sucessão, né, a gente estava fazendo esse bate-papo mais de como é que estão a estrutura de cada um dos times de vocês. E eu não lembro quem falou agora, mas falou, nossa, mas tem que ensinar de novo. Falei, mas o nosso papel agora é ensinar. Professor. Falei, rapaz, tem que ensinar. Mas trocou a pessoa. Ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo. Então, assim, a gente, pelo menos, a gente está aberto para isso, muito aberto para isso. Agora, o comportamental é fundamental. Fundamental. Assim, e hoje... não ter uma boa atitude. Eu prefiro trabalhar mais para cobrir do que trabalhar com uma pessoa que não tem uma atitude legal, que não integra com o time, que causa racha no clima. Todo mundo quer trabalhar num clima legal. E todo mundo sabe aquela pessoa que você fala assim, aquele cara quando chega, meu irmão, nossa, você acaba o clima assim, né? Na empresa tem isso também, é feito de pessoas, entendeu? Então, você ter alguém que não é colaborativo é bem complicado. E hoje eu vejo que as empresas, elas têm bastante dificuldade de ter sucessores. Assim, porque às vezes não se prepara. Não se prepara, sabe? O padrão mudou muito também, né? Assim, o padrão de contratação... talvez o Renan, não sei, talvez o Renan tenha um pouquinho mais de idade do que nós. Não, muito mais, né? Um pouquinho só. mas a Tinha de cabelo meu ficou branco agora. Não, mas deve ser, sei lá, 5, 10 anos de diferença no máximo. Já é uma diferença. Nós já estamos numa outra diferença. Nós estamos na fase de 30 e poucos anos, 34, 35 anos. 25, né? Mas quem tem a cabeça de 20 já é outra realidade. O cara ele não está mais preocupado assim de vou ficar 10 anos nessa empresa aqui, sabe? Se ele ficar 6 meses, 4 meses e tiver que sair, meu amigo, ele só dá as costas e sai, sabe?
a realidade mudou muito também, sabe? Eu vejo que não é todo mundo mais que tem aquele senso de responsabilidade, vou arrumar um empreguinho aqui, sabe? Para poder lutar, batalhar, gastar uma energia para poder aprender. Eu vejo que não tá mais desse jeito. O padrão mudou muito já, sabe? Pelo menos da minha época, quando eu comecei como menor aprendiz, era um jeito, hoje em dia já é outro, sabe? Mas sabe que eu acho que não é... Eu vou concordar discordando, tá? Mas no seguinte sentido, aí é o nosso papel, Sim. como gestor, de criar uma jornada legal. Sim. Né? E assim, pode acontecer de uma pessoa ficar um ano e meio, 2. Cara, o ponto é que também eu vejo... eu quero usar o jargão aqui, mas também tem muita gente que é muito mimimi. Eu tô falando dos níveis de gestão. Ah, mas é que eu tenho rotatividade no meu time. É normal, é normal, sempre teve. Sempre teve. Agora, o ponto é, como é que você cria uma jornada bacana para o teu funcionário? Né? Então, por exemplo, acho que a Rafa aqui deu um exemplo. Ela teve um gestor que deu uma oportunidade para ela ir para a Califórnia. Falou que era para você morar lá? Você falou, não, você vai ter um projeto lá, você vai estudar alguma coisa lá, né? Eu não lembro quanto tempo faz isso. Que ano que foi? 3 anos. 3 anos atrás. Nossa, já faço tudo isso. Mas assim, você teve um objetivo específico, você vai lá e você volta, né? E alguma vez foi te prometido, ó, você vai mudar de país quando você for para lá? Nenhum momento, certo? Você vai para lá e volta. Mas isso, de alguma forma, você falou, cara, que legal. Eu quero acreditar mais nisso aqui. Por exemplo, eu tive um funcionário que em abril, nós temos um programa de auditoria interna, né? Então, o que acontece? Na auditoria interna, eles vão no mundo todo. E aí eles falaram o seguinte, que tinha um programa de guest auditor. E aí ele foi convidado para ir para os Estados Unidos para passar 2 semanas auditando uma outra empresa do grupo lá, e ele foi para lá. E aí falei, cara, vai, pode ir, tá liberado. Vai lá, boa experiência. O que aconteceu? 1 mês atrás, ele falou, ó, Renan, um headhunter entrou em contato comigo aqui. Aí eu falei, ai, minha nossa. Fiquei preocupado. Mas aí ele já me mostrou até com a resposta. Estou em um momento ótimo na Kingspan West, não estou interessado em ouvir. Obrigado. Dessa nova geração. Sim. Cara, que bacana. Não teve que fazer aqui trabalho de, eu vou te pagar mais. Não é isso, mas se você faz uma jornada bacana, a pessoa ela fica por mais tempo. E se ela quiser sair para outra, tá tudo certo também, faz parte. Faz parte. Acho que é muita cultura, né? Aí eu acho que isso vocês vencem muito, sabe? Pelo menos quem tá de fora, ver a cultura que vocês carregam dentro da Kingspan Oeste, eu acho que é legal. Eu acho que vocês podiam falar assim de números, só para as pessoas conhecerem a Kingspan. Nós não estamos falando de uma empresa a nível médio, nós estamos falando de uma empresa a nível grande, né? Uma empresa grande. Vocês podiam, assim, porque a gente tá falando de Kingspan Oeste, podia falar dos números, sabe? Para as pessoas entenderem o que é a Kingspan Oeste e pensar também, assim, o que faz um CFO e o que faz um gerente de P&D, sabe? Para as pessoas entenderem a magnitude da empresa que vocês estão, que fazem parte, o que vocês fazem e a cultura. Eu gostei demais daquela frase, sabe? Que nós somos leões e leão não tem geladeira, sabe? Eu gostei demais dessa frase, para mim. Isso aí você vence a cultura, né? Porque você começa a implementar isso dentro do colaborador, o colaborador sabe que aqui não é lugar de derrotado, aqui é lugar que cara que corre, cara que vence, né? Então, assim, queria muito que vocês falassem sobre isso, tamanho da empresa, sabe, o que faz e a cultura que implementada. Então, sabe? assim, falando bem rapidinho de números, né, eu navego mais um pouquinho, a Kingspan hoje ela tem mais de 1.000 funcionários, né, nós temos mais de 5 plantas. Brasil ou Brasil? Não, Brasil. só Brasil. Só Brasil. Nós temos mais de 1.000 funcionários, né, são 1.000 funcionários diretos e 300 indiretos. Nós temos 5 plantas no Brasil, né? Uma em Recife, uma em Vitória de Santo Antônio, em Pernambuco, outra no Mato Grosso, uma aqui em Anápolis, que é onde tudo começou, outra em Cambuí, Minas Gerais, e uma em Araquari, que é a nossa planta mais nova, mais moderna. Santa Catarina. Né? Em Santa Catarina. Ela, hoje, em termos de faturamento, né? Ela passa de 2 bilhões de reais de faturamento por ano, e em termos de produção, são mais de 11 milhões, né? Milhões, de metros quadrados. Olha, já até me perdi na escala aqui. É um monte de zero. Milhões de metros quadrados de produção. Então é muita coisa. Isso é painel, telha, 11 milhões de metros quadrados. Por ano. O core business, então, é telhado e revestimento. É, o principal. Exatamente. Deixa você falar agora. Painel isotérmico, que fala, né? Revestimento de fachadas e
e a nossa famosa isotelha, né? Que é a telha térmica. Isso. Sim. Quando você fala de qual que é o papel do CFO, né? CFO é uma sigla em inglês chamada Chief Financial Officer, é a posição máxima, né, na administrativa financeira. Então, o meu papel hoje é, primeiro, garantir a integridade dos registros financeiros. Então, tudo que está na contabilidade, todas as transações financeiras, e são milhares de transações financeiras por mês, né, eu tenho que garantir que elas estão dentro do compliance, o dinheiro está indo para o lugar certo, que não vai faltar dinheiro, né? Tudo que está acontecendo que a gente vê com a empresa, o CFO, ele é o dono disso, né? Então, eu também sou responsável por toda a parte legal e de compliance, né? Então, tudo que é controle interno, eu sou responsável por garantir que isso funcione. Hoje eu sou responsável também pela área de recursos humanos e pela área de tecnologia e informação, TI. Né? Então, a gente tem esse chapéu. O meu papel, junto com os meus pares, é a gente garantir que a empresa ela tem o retorno esperado. Primeiro, para pagar todos os funcionários, né? Você precisa de recursos para isso. Segundo, para continuar reinvestindo na empresa para ela crescer. E o meu papel, além de desenhar isso e apoiar o presidente da empresa, é garantir que o plano está sendo executado. Então, às vezes a gente desenha o plano, tá, mas quem garante que tá indo na direção certa? Né? Então, eu sou responsável por isso. Né? Assim, num panorama bem sucinto, assim, bem rápido, esse é o meu papel. O presidente está dentro da Kingspan Anápolis? Brasil, sim. Está aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis. Marcelo Mucaiade, executivo de altíssimo calibre. Mas aí ele está fora do Brasil também, constantemente? Também, bastante. Com o pessoal de fora. É isso aí. Eu vou falar aí, no de caso P&D. do P&D, essa sigla em português, pesquisa e desenvolvimento. Dentro da minha alçada ali está tudo que envolve desenvolvimento de produtos para atender demanda do mercado, trazer produtos da Kingspan para a gente revender aqui, às vezes nacionalizar alguma coisa, né? Para ficar mais dentro da nossa realidade. A gente desenvolve algumas plataformas técnicas também, tem uma calculadora de telhado, tem a parte de treinamentos, que a gente tem é como se fosse toda a parte técnica da empresa fica ali comigo, na parte de controle de produto, né? E a gestão desse conhecimento, assim, a gente fica controlando que tem que atender várias normas de compliance, de produto, de marketing. Isso é muito então, sério. Estar dentro também de um grupo do tamanho da Kingspan exige da gente também um investimento grande em ensaios de produtos, em certificações. Então, assim, acaba que dentro do P&D a gente é o suporte técnico da empresa e também faz as coisas acontecerem na parte de novos produtos, novas soluções, tecnologias, tudo que a gente vê de fora, a gente traz e dissemina a informação dentro da empresa. Quando a empresa se reinventa em produto, passa por pesquisa e desenvolvimento. São quantos produtos ativos? Nem sei dizer, talvez mais de 300. Mais de 300. E aí tem uma meta, tipo, não, esse ano vamos trabalhar para poder desenvolver 50 produtos novos, ou pegar uma fatia de mercado que precisa de produto novo, como é que funciona? Sim, cada ano a gente faz uma estratégia diferente, para te falar bem a verdade, não tem nada engessado, não tem nada... E se não puder falar também, ok, depois eu tô perguntando coisa que não... Nada tá escrito em pedra lá, assim. Teve um ano que a gente focou em lançar produto, a gente lançou 24 novos produtos em um ano, mas a gente entendeu que a nossa equipe comercial não absorveu tudo, né? E aí alguns produtos ficaram na estante, não foram vendidos e a gente teve que fazer um trabalho de incentivar até que foi, sabe? Esse ano a gente fez um foco diferente, a gente lançou 3 produtos, a gente está entrando em novembro, mas tem 8 meses que a minha equipe está totalmente engajada em um único produto, que é um que a gente vai lançar, inclusive, dia 31 de outubro, semana que vem, e numa feira também, na Construleve, daqui 2 semanas, que é um produto que realmente a gente está acreditando demais que ele vai realmente revolucionar o sistema de paredes, o sistema construtivo
do Brasil. E assim, tá tão bacana isso que tem muita gente Você que vê tá... que ela tem todo o spoiler, né? Todo o spoiler tá com ela, né? Vocês vão lá na feira. Não, e a gente vai na feira pro mercado ver, mas assim, Sim. a gente vai lançar para nossa equipe interna semana que vem. Não sei quando esse podcast vai pro ar, né? Mas, enfim, a gente já está prospectando algumas obras. Mas, assim, é um produto que a gente demandou muita energia. Porque realmente entendeu que o potencial é milhões de metros quadrados. É quase triplicar o número de fábricas dentro do Brasil. E o legal, assim, ó, Aí o financeiro fica doido. Como é que não vão É, fazer? Não vou não A gente só fica doido, a pode gente ser. fica animado, né? É, Porque, demais. ó, pra você ter ideia, né? Hoje a empresa, ela não tem R$1 de dívida. A gente não tem um empréstimo bancário. Né? E ter essa saúde financeira dá é o que liberdade, né? possibilita a gente falar, opa, vamos apostar aqui, vamos apostar ali, vamos investir ali, né? E o caminho também às vezes é meio cinzento. Às vezes você tem que testar um pouquinho, testa a água, opa, Tá deu frio, certo. tá quente. Exatamente, e aí vai, né? Uhum. Então, tem coisa que a gente sabe como fazer, sabe o que tem que fazer, conhece o mercado, vai em frente. E a outra você vai testando alguns produtos e alguns deslancham mais rápido que outros, né? Assim, então só para finalizar, tem produtos que a gente entende ali que vai demandar às vezes 15 dias. Outros 6, 8 meses, né? Depende do projeto, depende de... Depende. E aí, assim, tem Exatamente. produtos que demandam, sei lá, 30 mil de investimento, outros Muito mais. milhões. Então, assim, esse que eu tô falando realmente é um investimento pesado nele. Então, não pode dar errado. Mas é um Não privilégio, vai cara. dar errado. É muito legal ver isso. É Engraçado tipo, também, produção. você vê na cena, assim, É. né? É bem legal. É bem legal. Processo bem bacana. Muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta pra gente poder também caminhar pro final. Eu só queria fazer uma pergunta antes de caminhar. Assim, se vocês saíssem da Kings Space Oeste hoje, vocês precisariam passar por um período de quarentena? Em relação ao mercado, assim, sabe? Porque eu sei que rola muito Sabático. isso. Não, que rola muito isso na indústria farmacêutica, né? Às vezes você assina contrato aí No compete. justamente, aí o cara tem que ficar aí, sei lá, 6 meses fora do mercado, nem especificamente naquele mercado, para não levar produto para dentro de outra. Enfim, é mais uma proteção. Vocês têm isso também dentro desse segmento ou não? Olha, Eu não sei se tem, eu não tô sabendo. Se eu assinei, eu não Se eu assinei, eu não tô sabendo. olha, normalmente, assim, as empresas, elas têm, né? Hoje, nós não temos isso, até porque a gente aposta muito na cultura que a gente tem interna. Aham. E até falando com o Marcelo Mocaiade, né? Ele fala assim, cara, vocês podem fazer entrevista em qualquer lugar, mas eu jogo uma praga. Se você falar na entrevista que o motivo que você está sendo é porque você não tem oportunidade, Ele a sua fala isso. língua vai enroscar assim, sabe? Vai, porque assim, aqui tem muita oportunidade. E realmente tem. Então, assim, acaba sendo desnecessário você fazer uma cláusula de no compete, entendeu? Porque tem tanta coisa para fazer lá, tanta coisa legal para fazer. E que, assim, a gente brinca que a cada 4 meses parece que passou um ano, porque aí muda tudo, né? E de repente uma oportunidade que ninguém jamais imaginava aparece. Então acaba não sendo necessário e a gente não se arrepende disso. É a cultura, né? Show. Queria muito vocês, assim, a gente tem um ritual que a gente faz aqui, que é, para finalizar o podcast, a gente fazia uma sacada, sabe assim, uma sacada, uma frase, sabe, que se tirar dessa conversa, que eu acho que fica legal para quem está escutando, quem está ouvindo, sabe, o que vocês acham legal dessa conversa, sabe? Eu posso até começar, porque aí quando vocês pensam aí, sabe, eu anotei essa frase, gostei demais dela, sabe? O tempo de preparação acaba quando a oportunidade aparece. Gostei demais dessa frase, inclusive vou até anotar, Ela sabe? é boa, Porque ela é boa pra caramba, sabe? Acho que é uma sacada importante, né? Porque às vezes a gente fica só na preparação. Sim. E aí, às vezes, quando aparece alguma coisa, você tá preparando ainda e enfim, né? Às vezes não consegue atingir o objetivo. Eu notei também, assim, as duas coisas que vocês têm muito em comum, né? Assim, é a vontade de vencer, acima de tudo, né? Cara, tem que mudar de estado, tem que mudar de país, tá? Tem que ir para fazer outra coisa, vamos embora, sabe? Nós estamos aqui para lutar e para poder vencer pela empresa, né? Que eu vejo vocês abraçam muito, né? Acho que a cultura ela é importantíssima, né? Porque é difícil quando...
Na verdade, não é difícil, mas é legal quando você vê um colaborador falar muito bem da empresa e defender da empresa, né? Isso, para mim, acho que é hombridade, né? Acho que é o mínimo que o colaborador tem que ter, é defender a empresa onde ele trabalha, né? Eu acho que é o mínimo, né? Então, assim, para mim, acho que as duas sacadas mais importantes desse podcast conversando com vocês, sabe? E eu até sinto a energia de vocês em relação quando fala da empresa, né? Defende a empresa. E eu queria que vocês deixassem assim, uma sacada que vocês acharam legal nesse podcast, sabe? Que vocês puderem passar para o nosso Bom, ouvinte. eu não sei se é a sacada do podcast, mas assim, meio que é o que me motiva a todos os dias deixar a minha filha ir para Kingspan, Oeste, assim, a gente não tá lá só para, no meu caso, só para desenvolver um produto. No meu caso, assim, eu tenho um objetivo muito maior, que é transformar a vida de quem constrói. Realmente, assim, a gente até usa essa frase em alguns momentos. A gente tem o nosso lema, né, que é construindo o futuro, porque você vê que o perfil das pessoas estão mudando, o perfil do trabalhador está mudando, e assim, eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente não vai ter mais mão de obra na construção civil. Hoje já não tem. Já é difícil. Já não tem. Assim, o pouco que tem é difícil de você conseguir porque estão sempre abarrotados de serviço. Então não vai ter mão de obra. Porque eles estão cansados. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, se a gente está numa empresa desse tamanho, com a oportunidade de criar um produto que vai transformar a vida de quem constrói, eu acho que, assim, para mim, isso é o que mais me motiva. De verdade, assim, não é clichê. É porque realmente eu vejo que a gente pode transformar a vida das pessoas e também colocar o nosso país em outro patamar, no segmento da construção civil. Eu acho que para mim resumindo a conversa, eu vou falar o lema que você até falou ali que a gente tem dentro da empresa, né? Que leões não têm geladeira, né? Então, o símbolo dos leões, né? Leões e leoas, né? Leões e leoas, Mas os leões não têm geladeira. Então, a gente usa isso no comercial para dizer o seguinte, ok, você caçou hoje, vai ter que caçar amanhã, né? Mas isso se aplica para tudo, na verdade, né? Então, você está fazendo universidade, vai atrás do estágio, né? Não se acomode com a classe, só com a parte acadêmica. Na realidade, a parte acadêmica é uma ferramenta para te preparar para muito mais coisas, né? E você aprende a caçar. Nem mesmo o leão caça de primeira e é tudo um sucesso. Você vai aprendendo a caçar. Às vezes você passa um pouquinho de fome, mas você vai aprendendo, você vai se tornando cada vez mais eficiente, para tudo, né? Acho que para tudo. A gente falou um pouco de tudo, foi de carreira, como é que a gente começou, como é que está agora. A Kingspan é uma excelente empresa, né? Então, mas eu acho que a gente chegar aqui onde a gente chegou, né? Quer dizer que a gente pode ir muito mais longe, porque eu não sou tão velho assim ainda. Então, Tá de boa, a gente pode ir muito além, né? Porque a gente não tem geladeira, certo? Somos leões e leoas, né? Então, a gente ainda tem muito para provar, para construir, para conquistar. E eu acho que a Kingspan, a cultura dela ela não deixa você se acomodar, não. Vocês têm um grito de guerra lá, assim? Vocês juntam comercial para dar tem um grito de guerra? Tem assim, grito de guerra, tem música, tem... Ixi. Tá chegando a convenção de venda também. Nossa, sim, tem coisas que não dá nem pra contar. É uma energia muito bacana, é uma energia muito legal. O comercial também está na sua pasta, o comercial. Não. Comercial é outra diretoria, mas todos nós estamos em um grupo de WhatsApp, todos nós vibramos pelo faturamento diário, a gente acompanha tudo, uma obra nova ali que o pessoal posta, a gente, cara. Existem dois times, o que vende e o que ajuda a vender. Lá é bem desse jeito mesmo. Acho que até numa conversa nossa, não lembro, eu falei, né, que lá existem dois times, né, os que vendem e os que ajudam a vender. Então, e todo mundo vende. Essa frase também é legal demais. Gostaria muito de agradecer vocês pela gentileza de aceitar o convite, de gravar conosco. Nós vamos ter que gravar depois mais, sabe? Porque é muita coisa pra falar, né? Tinha muita coisa pra poder falar ainda, a gente não conseguiu. Sim, mas agradecer demais vocês pela presteza de estar aqui,
de conversar conosco, sabe? Tem muitas pessoas que inspiram vocês. Vocês estão aqui dentro da universidade, pode ter certeza que vocês passam nos corredores aí, sabe? Já tem muitos alunos que conhecem vocês, sabe da história, sabe onde vocês estão, sabe? Se inspiram, sabe? Quer ouvir, quer escutar, quer estar perto, sabe? O projeto que nós começamos, inclusive, agora tem muito aluno fazendo fila para poder, ó, pelo amor de Deus, eu quero participar de um projeto desse, sabe? Porque o aluno, ele se vê, ó, ele vê uma oportunidade de poder estar junto com vocês, que tem sucesso, sabe? Que tem uma cultura muito forte. Então, assim, agradecer demais um pouquinho da conversa aqui. Depois a gente puder marcar outras, agradeceria demais se a gente pudesse. Agradecer vocês pela fala e deixar as portas abertas da Universidade Evangélica de Goiás, sabe, por meio do Unicetec. Nós já temos aí várias parcerias, sabe? A gente precisa sempre fortalecer ainda mais da nossa parte. A gente está pronto para poder recebê-los e ajudar o que a gente puder ajudar. E nós também, né? Estamos de portas abertas lá, se quiser os alunos conhecer a fábrica lá, né? A gente pode combinar, vai ser vamos ter o maior prazer. Tá bom? Assim, da minha parte também, só agradecer, eu sou sempre muito bem recebido aqui. Também, apesar de estar na indústria, também gosto desse ambiente acadêmico, né? Mas a gente está lá sempre de portas abertas para receber vocês, receber os alunos. Eu faço questão, eu sempre recebo todas as visitas. O pessoal que vai lá, passa na linha de produção, passa no escritório, enfim, toma um café. Então, a gente está sempre lá, de portas abertas para receber todo mundo que quiser conhecer um pouquinho desse gigante leão que é a Kings Pens Oeste. Exato. E não tem geladeira lá não, viu? Eu vou avisar logo. E para você que está nos acompanhando, por favor, compartilha, curte, deixa um comentário, né? Acho que é importante para nós também no canal da universidade. E convido vocês a assistir os próximos podcasts. A gente está trazendo muitas pessoas interessantes. A parceria nossa é muito forte, mas para trazer pessoas do calibre de vocês dá um trabalho danado, sabe? Porque a agenda eu sei que é complexa demais, sabe? Então, dá uma moral pra gente lá, sabe? Esse podcast ele só acontece por conta do patrocínio da Universidade Evangélica de Goiás, da FAPEG, em conjunto com a FAPEG, que nos possibilita fazer gravações e disseminar também o conhecimento e as oportunidades que, inclusive, vocês estão nos dando também, os nossos alunos, os projetos que a gente toca junto. Muito obrigado. Show. Obrigado. Abraço. Pessoal. Até a próxima. Abraço. Finalizando mais um episódio do nosso podcast, eu gostaria muito de te pedir um favor, se você gostou desse episódio, que você compartilhe, que você curte, que você comente, que a gente consiga levar para mais pessoas a nossa mensagem, a nossa missão, e que a gente possa contribuir com o assunto de inovação, tecnologia e empreendedorismo para mudar aí a história de algumas pessoas ou de todas as pessoas que assistirem esse podcast, que possa contribuir de alguma forma para levar conteúdo, conhecimento e, de forma geral, poder prosperar e ajudar a vida das pessoas. Vai lá, compartilha. Abraço!